Bom dia, senhores e senhoras. Programa 30 Minutos, começando hoje com a presença aqui do general de divisão Araújo Lima e do meu amigo Valíris. General, o Valíris vai fazer primeiro aqui um alô para os internautas e depois volta para o senhor. Só para complementar aqui, o general Araújo Lima é o coordenador do plano do sistema que eu esqueci. Penitenciário. Desculpa, sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Ele que formulou o plano e daí ele vai falar alguma coisa para a gente. Vai, dá um alô pro pessoal aí. Bom dia a todos, principalmente aos internautas e também ao general Álvaro Lima, né? Não, Araújo Lima. Araújo Lima, desculpa. Presidente do plano diretor penitenciário, não é isso? Então, seja bem-vindo à casa e eu tenho certeza que esse assunto vai render muitas perguntas e eu tenho certeza que aquelas pessoas que têm dúvida podem já começar a fazer suas perguntas. General, está com o senhor para dar um alô para os internautas. Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar a todos os internautas do nosso Potiguar Notícias, ao Burton e ao Mota, dizer da minha satisfação de estar aqui com os senhores, podendo falar um pouco e discutir, inclusive, um pouco sobre esse tema tão sensível que é o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Na realidade, o sistema penitenciário como um todo, o sistema penitenciário nacional, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Então, estou à disposição, não somente dos dois que estão aqui junto comigo presencialmente, como dos internautas. Bem, então vamos lá, né, general? Vamos começar aqui. General, eu participei de uma palestra lá no Grupo Radar, né, que o senhor fez a exposição. Aí daí eu tive a honra de poder convidar o general para ele comparecer aqui no nosso programa e ele falar alguma coisa do que eu vi lá, um plano muito bem formulado, né, sobre o sistema penitenciário. A pergunta primeira é a seguinte: o senhor foi o coordenador do plano, é um plano que vai abranger todo o estado do Rio Grande do Norte, com conexões até na área federal, e a grande pergunta é a seguinte: o que levou o senhor a essa questão de elaboração desse plano? O que o senhor julgou necessário para que chegasse a esses objetivos do plano? Bem, o plano diretor, ele foi motivado, ele foi praticamente imposto pela área jurídica, mas ele já era vamos dizer assim, um sonho, já havia toda uma expectativa do governo do Estado em se elaborar esse plano. E com as rebeliões acontecidas, que a gente pode dizer que a rebelião não foi ela que provocou o plano, mas eu diria que ela foi a gota d'água para que o plano fosse agilizado, para que eu fosse designado para presidir uma comissão muito bem composta por várias secretarias nossas, ou seja, ela sai da Secretaria de Justiça e Cidadania e abrange e integra todas as outras secretarias do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Evidentemente, por muitos anos, o sistema penitenciário não figurava como sendo a prioridade de governos anteriores. E esse fato foi se agravando. Com o passar do tempo, as unidades penitenciárias foram se deteriorando e exigiu e exige que um plano venha para que a gestão, que é o principal problema do nosso sistema penitenciário, a gestão seja feita muito bem apoiada em cima de diretrizes, orientações e, mais do que isso, prospectivamente. Bom, então quer dizer, general, que essa fuga desse pessoal que aconteceu aí há pouco tempo e tempos atrás também, elas foram, na realidade, o percursor de se fazer um verdadeiro plano, digamos assim. Existia mesmo no Estado já um plano nesse nível aí? Ou se existia era de inferior plano? Ou não foi cumprido? O que aconteceu nesse tema, general? Existia, sim. Existe um plano elaborado em 2008, cujas ações, algumas delas foram implementadas e outras se perderam ao longo do tempo. Tá? Então, as rebeliões, elas materializaram a situação crítica que se encontrava o Estado no que se refere ao sistema penitenciário. E é importante deixar muito claro que Alcaçuz
não é o sistema penitenciário. O sistema penitenciário abrange todas as unidades penitenciárias do Rio Grande do Norte. Vão desde os CDPs, os centros de detenção provisória, passando pelas cadeias públicas, os complexos penais, tudo isso aí faz parte de um sistema. Então, o plano se aplica não somente ao Alcaçuz. Alcaçuz apenas foi o estigma, foi o símbolo de um sistema que estava ultrapassado. Val, tem alguma pergunta para o general Jair? Deve ter um bocado aí, né? Faz aí. Uma delas é qual desses problemas identificados... Tu está sem microfone. Agora. Qual desses problemas identificados nortearam a elaboração do plano diretor? Então, é um conjunto de fatores. Por exemplo, o número de vagas. O número de vagas inferior à quantidade de presos gera uma sobrecarga ao sistema. Gera, por exemplo, superlotações, que, no caso de Alcaçuz, por exemplo, e aí voltando a citar Alcaçuz, a superlotação, aquela quantidade enorme, e ainda mais com o surgimento das facções, permitiu que se chegasse àquele movimento que foi, vamos dizer assim, interpretado internacionalmente como sendo a falência do sistema. O outro aspecto importante, aí eu volto ao problema da gestão de pessoas, gestão, por exemplo, das unidades penitenciárias, é a falta de agentes penitenciários. Um número muito inferior à necessidade que é um agente penitenciário para cada apenado, para cada condenado. E por aí afora, investimentos, por exemplo, em equipamentos, o equipamento não somente dos agentes, como o aparelhamento das unidades prisionais, a modernização das unidades penitenciárias, tudo isso aí gerou a necessidade de que esse plano fosse apoiado em cima de 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o sistema jurídico. Esse sistema jurídico que vai, vamos dizer assim, dar um apoio maior ao condenado, permitindo revisões periódicas de todos os processos para que a gente evite qualquer falha e mantenha preso aquele camarada que já deveria estar solto há mais tempo. A modernização da gestão, que passa pela construção de unidades penitenciárias e o seu aparelhamento adequado com pessoal e material adequado e moderno, e a reintegração social, que é um fator que a gente normalmente deixa de lado, que é raciocinar que aquele preso é um pré-egresso. Ele não está ali para passar a vida toda, ele está ali para se preparar para sair. Muito interessante. General, dentro da sua palestra lá, eu percebi o seguinte: o senhor teve uma preocupação muito grande na formação do plano, quando o senhor tratou daquele apenado, digamos assim, que ele tem problemas mentais. Como é que foi essa passagem aí que o senhor teve que inserir isso no plano também? Na realidade, a lei de execução penal, ela já contempla o cuidado que nós devemos ter com os doentes mentais. Então, nós temos aqui uma unidade penitenciária que cuida dos doentes mentais, do seu tratamento. Entretanto, ela está um pouco afastada das prioridades. Nós, dentro do plano, nós estamos priorizando, elaborando, constituindo uma equipe multidisciplinar, junto com a Secretaria de Saúde, para que esse pessoal não apenas permaneça como um preso comum, como outro qualquer, mas ele receba o tratamento adequado, que é um tratamento difícil e especializado, para que ele possa também ser preparado para haver o que eles chamam normalmente de desinstitucionalização, ou seja, para que ele possa, a partir de um determinado momento, ser tratado pelo SUS, tá? Nos hospitais, vamos dizer assim, dedicados ao Sistema Único de Saúde. Esse pessoal, esses apenados que são doentes aí, eles fazem parte daquele preso, ele é seletivo, ele é um preso especial, no caso? Sim, ele tem uma unidade penitenciária específica para ele.
na realidade, eles estão concentrados todos numa mesma unidade penitenciária. E a eles deveria ser dedicado um tratamento todo especial. No entanto, observa-se que ao longo dos anos essa atenção especial não tem sido dada, seja pela insuficiência de profissionais, vamos dizer assim, especializados no tema, seja pela própria dificuldade que vem enfrentando o Ministério da Saúde, a área de saúde como um todo. A gente vê que o dia a dia mostra para a gente a quantidade de doentes nas filas e a dificuldade que está sendo do governo federal e do governo estadual de apresentar um atendimento de saúde padrão, inclusive para os demais cidadãos. Eu fico vendo assim, general, quem é que dá esse apoio de saúde? Porque para um médico chegar e enfrentar, ter que ir lá na penitenciária ou na cadeia para tratar um doente, quem é que tem essa responsabilidade? De quem é a responsabilidade? É só do Estado? É só da União? É só do município? Tem uma lei que determina isso, general? Tem sim. A Lei de Execução Penal, ela define muito bem que a saúde básica é uma responsabilidade do município. Existe uma política nacional de assistência aos internos que vamos dizer assim, é adotada por toda a área de saúde, aonde são repassados recursos para o município para que ele constitua dentro do seu município, constitua uma equipe que dê aos apenados, às unidades penitenciárias sediadas no município, a responsabilidade de cuidar da saúde básica. Entretanto, essa equipe pode perfeitamente se valer do SUS, porque todos os apenados possuem o sistema. Nós estamos desencadeando dentro do próprio plano uma preocupação de que todos os apenados devem ter o seu cartão do SUS. E no momento em que esse camarada, o tratamento ultrapassa os limites da saúde básica, do tratamento básico de responsabilidade do município, aí entra o Estado, vamos dizer assim, no tratamento já mais especializado, um tratamento mais específico, e se for necessário até o governo federal. Ah, tá certo. General, eu posso voltar um pouquinho aqui, o pós-rebelião ali, vamos chamar de rebelião. Pós-rebelião, quando entrou os agentes federais lá, agentes penitenciários federais, e entrou também o grupo, entrou todo o governo do Estado, todos os órgãos de segurança entraram lá. Houve depois daquele um cadastramento, me explica como é que funcionou aquilo ali, general. Na realidade, houve uma intervenção do Departamento Penitenciário Nacional. Então, nós recebemos aqui no governo do Estado o apoio desse departamento, que evidentemente tem muito mais recursos voltados para essa área penitenciária. Nós recebemos defensores públicos de todo o país, recebemos médicos, enfermeiros, e entrou em ação o que nós chamamos de SISDEPEN, o sistema, vamos dizer assim, de controle informatizado do DEPEN. Com isso aí nós podemos rapidamente cadastrar todo o efetivo de Alcaçuz, e ao mesmo tempo fazer um levantamento não somente médico, mas de toda a situação processual de cada apenado, o que permite, por exemplo, que esse mapeamento nos permite, por exemplo, desencadear algumas ações, vamos dizer assim, para agilizar o processo, para cuidar melhor daqueles que estão lá e com certeza com reflexos muito positivos para o sentimento de cada um deles de estarem sendo apoiados pelo Estado. É a valorização do cidadão, isso, do claro, ser, né? Claro. E general, eu vi também na palestra lá que eu fiquei muito entusiasmado, porque eu vejo que é uma luz que a gente vai tentar resolver esse problema lá na frente lá.
é a questão da ressocialização do preso, que passa pela questão do próprio preso que já tem uma cultura maior, ele ensinar um preso que tem uma cultura menor, e daí você vê que o cara participar, a questão das oficinas, né? O senhor pode dar uma luz sobre essa questão aí? Isso. Esse plano ele tem uma característica muito especial, que é a de priorizar um pouco mais, diferente de outros planos, a gente prioriza essa área da reintegração. É evidente que para reintegrar eu primeiro preciso fazer com que o sistema esteja funcionando adequadamente nos outros fatores, fator justiça e a modernização da gestão. A reintegração ela passa pela saúde, tá? Pela saúde, passa pela educação e passa pelo trabalho. Então, nós reunimos dentro desse plano várias ações voltadas para a recuperação da saúde do apenado, da educação. Fizemos um levantamento, ou continuamos fazendo um levantamento, porque isso requer uma atualização, de todos aqueles que têm carências, que têm necessidades de prosseguir nos seus estudos. A Secretaria de Educação faz parte da nossa comissão, ela já levantou e já inclusive abriu um concurso público para professores que permitirão que aqueles apenados que já estudam prossigam no seu estudo, fortalecendo a ideia de que ele irá prosseguir, logo após a sua saída, ao cumprimento da sua pena, ele irá prosseguir buscando concorrer no mercado como outro cidadão qualquer. Convidamos para o que nós chamamos de jornada de reintegração, alguns órgãos que, juntamente conosco, irão realizar um trabalho de parceria, montando oficinas dentro das unidades penitenciárias, de reciclagem de material, hortas penitenciárias, o próprio projeto da educação, de fazer com que o próprio apenado ajude na alfabetização daqueles que chegaram lá analfabetos. Então, o professor muitas vezes tem o receio de entrar na unidade penitenciária, mas para a alfabetização, o próprio Ministério da Educação já permite que nós capacitemos algumas outras pessoas para que elas façam esse trabalho de alfabetização, e no caso do apenado, ele será remunerado, ele terá esse seu trabalho remunerado, e ao mesmo tempo isso aí vai diminuir a sua pena. A lei de execução penal permite isso aí, e o que estimula que o próprio condenado, o próprio camarada que está preso lá, ele comece então a se interessar por alfabetizar os demais. Paralelo a isso aí, as oficinas do Sistema S, tá? Nós vamos permitir que haja em cada unidade penitenciária uma equipe, por exemplo, que faça a própria manutenção das instalações da penitenciária, o que gerará com isso aí uma economia para o Estado, e ao mesmo tempo esses camaradas serão capacitados para, na saída, terem uma profissão, na saída terem o seu empreendimento, trabalharem nessa área, manutenção de viaturas, serralharia, e ao mesmo tempo pedreiro que vai trabalhar nas obras, recuperando, pintando a própria unidade penitenciária em que ele vive. Val, tem alguma pergunta aí, Val? O internauta aí, manda aí. Tinha mais, baseado no que ele falou, com relação aos fatores, o que esse plano diretor difere dos planos diretores anteriores? Então, em realidade, ele tem um viés muito forte em cima da modernização da gestão e da reintegração social. Ele traz no seu bojo uma preocupação muito grande com cuidar da modernização de todo o sistema, diferente do simples fato de se construir. Nós não estamos preocupados apenas em construir penitenciárias, mas aquelas que serão construídas buscando modernidade, buscando adequação com as políticas de educação, política de saúde, tá? E as oficinas
para a reintegração social. Então, na realidade, esse plano ele traz no seu bojo uma preocupação muito grande com essa modernização integrada com essa reintegração social. E mais do que isso, os valores de cada ação dessa. Então, ela traz uma planilha, o plano traz uma planilha, onde consta, por exemplo, quanto custa a construção de cada penitenciária, o seu aparelhamento, quanto custa, por exemplo, o equipamento dos agentes penitenciários que estarão sendo contratados em breve por concurso público, são 577, o que vai minimizar sobremaneira esse problema nosso aí do efetivo de agentes penitenciários. Esses agentes penitenciários precisam ser bem equipados, e isso aí já consta no plano, inclusive. General, uma pergunta assim, planos, nós sabemos que são planos, né? Eu acredito plenamente nesse plano que foi montado pelo senhor e sua equipe. Inclusive, se o senhor quiser fazer alguma ressalva, sem querer ferir os que não forem citados, mas a gente sabe que dentro de um plano desse, na hora de formatação, tem as pessoas que deram ali o sangue, tal, que participaram. Se o senhor quiser falar algum deles, tudo bem. Mas a pergunta é assim, hoje nós temos aqui o general Araújo Lima, coordenador do plano, que esse plano tem uma meta, se não me engano, até 2018 a 2022, não é isso? 2022. 2022. São 5 anos. A pergunta é assim, ele é um plano sistêmico, então? Se o general não estiver presente, ele vai continuar? Essa é a pergunta. Todo e qualquer plano, ele tem como fator básico de sucesso a sua execução. Então, devemos ter uma vontade para que esse plano seja posto em execução. Então, é o primeiro item que eu considero essencial para o sucesso do plano. O outro é a sua longevidade, a sua duração no tempo. O horizonte temporal para a execução desse plano são 5 anos. Tá? Então, ele vai até 2022. As ações todas estão desdobradas no tempo e com tempo suficiente para que cada etapa seja cumprida gradativamente. É evidente que, quando se trata de 5 anos, nós teremos, ao longo desse período, várias mudanças, sejam institucionais, sejam conjunturais. E, com essas mudanças, a mudança das pessoas. Tá? O plano, por exemplo, permite que qualquer camarada que ocupe os cargos que lá constam como responsáveis pela execução das ações, eles prossigam cumprindo aquilo que estava estabelecido desde o lançamento do plano. É evidente que eu torno a dizer que há necessidade de que haja vontade para que o plano seja executado. Se, com a minha saída, que fui apenas vamos dizer assim, coordenador das ações de elaboração do plano, for instituído o que nós definimos como comitê gestor do plano, que é uma equipe que, juntamente com o governo do Estado, irá acompanhar ação, por intermédio de uma matriz de sincronização baseada num sistema chamado Trello, aonde a gente vai semanalmente acompanhar e intervir caso haja necessidade, seja para agilizar o processo, seja inclusive para estimular aqueles que estão cumprindo bem as metas, citando essas metas como exemplo, ou muitas vezes corrigindo rumos que o próprio plano anteriormente não havia levantado ou por alguma mudança conjuntural. Quando surgiu aquele problema da penitenciária, que aquelas fugas, aquela rebelião lá, que aí depois o governo do Estado interveio, né? Surgiu uma nota do governo do Estado, talvez na época até infeliz, ou mesmo para satisfazer uma sociedade que estava pleiteando por aquilo, da questão da saída de Alcaçuz ali, que lá na realidade são 2 penitenciárias, né? Depois o governo, com a tranquilidade, né, o governador Robson Farias, ele decidiu não mais acabar com Alcaçuz.
Aí a pergunta assim, general, agora voltando aqui para o nosso local, saindo um pouco do plano, e dentro do plano também, mas voltando aqui para a questão de Parnamirim e Nísia Floresta, o que é que no plano está constando ser o futuro Alcaçuz? Bem, com relação a Alcaçuz, a gente observa que todas as vezes que se fala em sistema penitenciário, ou todas as vezes que se fala numa unidade penitenciária, todas as pessoas se reportam àquelas imagens, e isso é perfeitamente lógico, perfeitamente normal, que as pessoas queiram fugir daquela situação, não queiram que aquela situação se repita. Então, por esta razão, o plano ele contempla uma modificação, uma adequação de Alcaçuz e não um fechamento de Alcaçuz. Ele continuará, a penitenciária continuará sendo penitenciária, até porque os investimentos que foram feitos, o número de vagas existentes ali, nós não podemos abrir mão desse número de vagas, porque, inclusive, há ações judiciais exigindo o aumento do número de vagas e, portanto, com isso eu não posso, vamos dizer assim, fugir dessa busca pelo número de vagas. Entretanto, o que eu posso modificar é o cliente nosso, que no caso é o camarada que vai estar ali vivendo, tá? Eu posso modificar o seu perfil. Eu posso colocar ali, por exemplo, uma penitenciária feminina, eu posso colocar ali uma penitenciária específica para aqueles profissionais que lidam com a criminalidade e que não podem estar dividindo uma cela com um apenado de grande risco. Eu posso colocar ali, por exemplo, um dos grandes problemas nossos, que é uma cadeia pública, aonde uma cadeia pública não, uma colônia penal, aonde eu coloque ali apenados do regime semiaberto. Ou seja, eu iria com isso aí, colocando esse perfil de condenados ali, de apenados ali, eu iria modificar a imagem da penitenciária, de uma penitenciária de alta periculosidade para uma de reintegração social, ao aumento do número de oficinas, escolas, etc. Boto, com relação a esse plano diretor, está previsto dentro desse programa, o plano, como queira, construção de novos presídios mais modernizados? Sim. Nós temos como meta, até 12 de abril de 2018, aumentar em 1.000 vagas o nosso sistema penitenciário. Então, 1.000 vagas, nós estamos aí, por exemplo, fechando em setembro, no máximo até outubro, Ceará Mirim, tá? Já inclusive com os agentes penitenciários capacitados e já pronto para funcionar. Isso aí é estimativa, tá? Estou falando isso aí em cima de dados técnicos. A médio e a longo prazo, então. Isso. Eu estou falando informações aí vindas da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é uma penitenciária com 603 vagas, tá? A partir de outubro, no máximo novembro, vamos dizer assim, limite longo, novembro de 2017 ainda. E a construção de 2 penitenciárias, cada uma com 624 vagas, em Afonso Bezerra, tá? E uma APAC, que nada mais é do que uma instalação, é um processo novo, é um sistema novo, onde se tenta trabalhar o sistema prisional de uma forma mais moderna, diferente, um sistema que foi implantado de muito sucesso lá em Minas Gerais e que hoje nós já temos uma instalação dessas aqui funcionando em Macau, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que trata o condenado de uma forma diferente, segundo a filosofia deles, de uma forma mais humanizada e obtém um sucesso, de acordo com a estatística da APAC, mais rapidamente.
Seriam 200 vagas. General, nós temos 1000 perguntas ali para fazer, mas o nosso tempo é 30 minutos. Aí eu queria deixar aí com o Valdir aí fazer as considerações finais e dizer para o senhor que nós estamos aqui à disposição para uma nova, digamos, vamos chamar de entrevista, né? Uma nova entrevista com o senhor. Valdir, faz a consideração final e depois o general fala também. Agradecer a presença do general e já fazer o convite para que ele venha em outra oportunidade para que nós possamos terminar, né, o nosso, eu acho que as nossas informações. General, o senhor tem aí um minuto aí para fazer as considerações finais aí. Tá bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, dizer que não é um trabalho meu, é um trabalho de uma comissão que reúne várias secretarias e é a feição do governo do Estado, de querer resolver de uma forma planejada, de uma forma estruturada, modernizando a gestão, melhorando a situação dos nossos apenados e reintegrando eles à sociedade para que a gente amanhã ou depois a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais moderna e com uma quantidade, uma redução grande da nossa criminalidade aí, que é um grande problema que a gente observa hoje no nosso Estado. Muito obrigado, general. Pessoal, eu fico muito grato com a participação do senhor, general, aqui, dando esse esclarecimento desse plano. Quem não teve a oportunidade de assistir ao general numa exposição ao vivo lá sobre o plano, futuramente terá, porque eu tenho certeza que o general vai participar de congressos e mais coisas para explicar como é que funciona esse plano aí. E eu sou um fã desse plano. Pode contar comigo aí, general, o que precisar aí, estou à disposição, viu? E programa 30 minutos, até o próximo, se Deus quiser.